Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula. Hoje é dia 10 de maio de 2021 e nós vamos trabalhar com aquela atividade que era uma avaliação, né? A Sondar e a Pro. Depois enviou um vídeo da dona Edilene explicando que essa atividade que será feita como atividade, ok? Então, vamos trabalhar com a avaliação sondar hoje. Antes disso, vamos fazer a nossa oração, pedir proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agora, antes da gente dar início às atividades da avaliação sondária, eu gostaria que vocês registrassem no caderninho de vocês o cabeçalho. Então, a Escola Municipal de La Galilista, segunda-feira, 10 de maio de 2021, sou, né? E a nossa rotina de hoje, que é a avaliação sondar. Não se esquecendo de colocar, ó, letra maiúscula, o nome da escola com letra maiúscula, o nome de vocês também com letra maiúscula. Depois que você registrou o cabeçalho, você vai pegar a sua avaliação sondar, o lápis e a borracha e vamos trabalhar questão por questão da avaliação. Vamos juntos nessa? Então, olha lá. Aqui, preencham, ó, aluno, o nome de vocês, o nome da escola. Se você souber o número da chamada, você vai colocar. E a turma, quarto ano A, ou quarto ano B, ou quarto ano C. Hoje nós iremos fazer a avaliação de língua portuguesa, ok? Vamos iniciar? Então, para começar, vamos aqui, ó. Fábulas são pequenas narrativas que apresentam uma moral ao final da história. Leia a fábula A Cigarra e as Formigas. Então, vamos fazer a leitura desta fábula. A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas. E voltaram ao trabalho dando risada. Então, esse foi o texto A Cigarra e as Formigas. Agora, tem duas perguntinhas a respeito desse texto. Se necessário, vocês voltem e façam novamente a leitura. Tá? A gente, numa avaliação, às vezes precisa ler mais de uma vez, tá? Então, olha lá, questão 1. A cigarra estava com fome por quê? Então, por que a cigarra estava com fome e foi lá pedir comida para as formigas? Será que é porque, na alternativa A, ela não quis secar as reservas de trigo das formigas? B. Ajudou as formigas a juntar comida durante o inverno? C. Não guardou comida para o inverno durante o verão? Ou D. Interrompeu o trabalho das formigas no verão? Então, olha, por que a cigarra estava com fome? É por causa da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D? Facinho, hein, gente? Porque essa história vocês já conhecem, ó, faz muito tempo. 2. Dentre as características da composição de uma fábula, reconhece-se que o imaginário é estabelecido nesse gênero por meio. Característica, o que é característica? Como é uma fábula? Qual que é o imaginário? O que eles estão imaginando, né? A imaginação, o que foi criado aí dentro dessa fábula? A. O imaginário é estabelecido nesse gênero por meio dos marcadores da vida real, como inverno e verão? Ou B, da presença de animais que agem e falam como seres humanos? C,
das informações sobre a alimentação das formigas ou D, do uso do texto em prosa para tratar da vida dos animais. Então, olha lá. Dentre as características da composição de uma fábula, reconhece-se que o imaginário é estabelecido por marcadores da vida real, presença de animais que agem e falam como seres humanos, as informações sobre a alimentação das formigas ou do uso do texto em prosa para tratar da vida dos animais. Lembrem-se que fábula é um pequeno texto e que ele tem muitas características. Se você tiver dúvida, você pode voltar e olhar lá na sua apostila quais são as características da fábula, mas tenho certeza que não será necessário, que só pensando aí no texto vocês consigam responder. Bom, próxima página. Vamos virar? Leia o trecho desta fábula, que conta a história de uma cegonha e uma raposa examinando as palavras destacadas. Então, olha lá, nós vamos ler o texto que conta a história da cegonha e da raposa, mas nós vamos já pensar em palavras que estão destacadas. Quais são elas? Ó, esta e esta, que estão mais escura. Vamos à leitura? A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que serviu sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando o bico sem comer nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. No dicionário, o adjetivo líquido, então olha lá, líquido, apresenta diversos significados, como, então o que quer dizer líquido de acordo com o dicionário? Olha lá, líquido. 2. Próprio de semelhante à substância líquida, sem inclusão da embalagem ou vasilhame, peso líquido, ativo em dinheiro ou facilmente conversível em dinheiro, apurado, verificado, final. Tá? Vamos continuar. Sobre esse texto e estas duas palavras destacadas, né, líquidas e ela, nós temos duas questões. Vamos lá, vamos trabalhar com elas. Deixa eu tirar aqui, ó, minha caixinha, vamos pôr a pro aqui embaixo agora. Com base nos significados apresentados, o sentido do adjetivo líquidas, destacado no texto, refere-se. Então, o que significa o adjetivo líquidas? Lembra o que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavrinha que qualifica o substantivo, que vai falar como é esse substantivo. No texto, ele traz comida líquida. Então, é como é a comida. A comida é líquida. Com base nos significados apresentados, o sentido do adjetivo líquidas, destacado no texto, refere-se à forma que as comidas estavam, parecendo substâncias líquidas, ao peso da comida, oferecida sem a inclusão da embalagem, ao valor de conversão em dinheiro das comidas líquidas vendidas à cegonha, à situação que a cegonha estava passando antes de comer as comidas. Então, o líquidas lá no texto, ele tem qual sentido? A forma como as comidas estavam, parecendo substâncias líquidas, ao peso das comidas oferecidas, sem inclusão de embalagem, ao valor de conversão em dinheiro das comidas líquidas vendidas à cegonha, ou a situação que a cegonha estava passando antes de comer as comidas? Hein? O que é o líquida lá? O que ele está querendo dizer com esse líquida? 4. A palavra ela, quem é ela? Destacada no texto, refere-se a pedra, comida, raposa ou cegonha? Olha lá, ó, a raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia. Quem é ela? Quem que é ela que não conseguia? É a pedra? É a comida? É a raposa ou é a cegonha? Vamos para a próxima. Examine o trecho de matéria de revista, atentando-se para as informações implícitas no texto.
Então, nós vamos ler uma matéria de revista. Perdão. E nós vamos, né, nos atentar àquilo que não está tá implícito, tá no texto, mas não na nossa carinha, né? Tá bem escondidinho no texto, o sentido mais profundo. A evolução da moeda brasileira. O dinheiro no país tem uma história curiosa. Desde que a primeira moeda legitimamente brasileira foi cunhada por aqui na antiga Casa da Moeda da Bahia, em 1694, nosso dinheiro mudou 9 vezes. Somente com a implementação do real, em 1994, nossa moeda se estabilizou. Suas cédulas passaram a exibir animais da fauna brasileira, já que a galeria de heróis brasileiros estava escassa. Tantas foram as mudanças de moeda nos anos anteriores. Então, nós temos aqui um texto, que é uma matéria, dividida em dois, né? Nós temos aqui a apresentação de 2 parágrafos. Esse texto, ele está trazendo um pouquinho da história do nosso dinheiro, né? Ele trata disso, o assunto principal, né? Então, vamos lá, sobre esse texto. Ao apresentar a história da evolução da moeda brasileira, o autor da reportagem se vale de informações com o objetivo de... Então, por que ele quis escrever a história do nosso dinheiro? Né? Qual era o objetivo que ele teve ao criar esse texto, essa matéria, né? Essa reportagem aí que ele apresenta? Então, por que ele escreveu? O que ele tinha como intenção de passar para nós leitores? Ele queria exprimir opiniões a respeito de moedas não brasileiras no trecho, desde que a primeira moeda legitimamente brasileira foi cunhada por aqui. Ele então queria, gente, o que está dizendo aqui? Será que ele queria dar uma opinião sobre moedas que não são do Brasil? Opinião é falar o que eu acho. Isso que ele quis? Discutir o papel da Casa da Moeda na Bahia na implementação do real, no trecho, na antiga Casa da Moeda da Bahia, em 1964. Então, ele quer saber se era importante ou não a Casa da Moeda? Ou ele queria criticar as cédulas brasileiras por não mostrarem heróis brasileiros como no trecho? Suas cédulas passaram a exibir animais da fauna brasileira. Ele criticou, ele falou, olha, não é legal o dinheiro brasileiro porque não tem heróis brasileiros. Ou ele queria mostrar como foi difícil o processo de estabilização da moeda brasileira, como no trecho, nosso dinheiro mudou 9 vezes. Então, será que ele queria falar das moedas que não eram brasileiras, da Casa da Moeda, da falta de heróis nas cédulas, ou ele queria falar que o nosso dinheiro mudou bastante, até chegar no real que a gente tem hoje? O que ele queria fazer com esse texto? Qual era o objetivo? Vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Próxima atividade. Examine a atividade representada na imagem, considerando o contexto de instrução. Olha lá. Tem aí um grupo de crianças, eles estão brincando, né, gente? Do quê? Ah, essa brincadeira eu acho bem legal. Já brinquei muito, tenho certeza que vocês também já brincaram. Então, olha lá, agora nós vamos falar de instrução. O que é instruir? Instruir é ensinar, é falar etapas para que eu consiga fazer algo, né? Então, nós vamos falar de uma instrução. Então, olha lá. Para instruir alguém a participar de um jogo, como representado na imagem, deve-se elaborar um texto instrucional. Um texto que ensine. Se eu nunca brinquei dessa brincadeira de cabo de guerra, a gente falava, né? Quando eu era pequena. E alguém me perguntar, como que eu posso brincar? Pro, me ensina. Como que eu posso ensinar? Eu posso fazer um texto instrucional. Eu vou dar instruções, ensinar essa pessoa a jogar, tá? E quais são as partes que são obrigatórias dentro de um texto instrucional? Tem que ter o significado do nome do jogo e como vencer o jogo, orientações de materiais e objetivo do jogo, verbos no imperativo e origem do jogo, quantidade de participantes e notícias sobre o jogo. Vamos entender o que diz cada alternativa. O significado do nome do jogo tem que ter. Se tiver
Se não tiver o significado, eu vou entender o texto? E como vencer o jogo? Eu vou escrever lá nas instruções como vencer o jogo? Ou eu vou ensinar como jogar? Orientações, eu preciso colocar que materiais eu preciso se eu nunca joguei e eu quero jogar cabo de guerra ou cabo de aço e eu nunca joguei e eu quero brincar dessa brincadeira. Para eu brincar, eu tenho que saber o que vai usar e tenho que saber qual que é o objetivo do jogo, qual que tem que fazer para jogar. Eu tenho que usar verbos no imperativo, como diz na letra C, eu tenho que dar ordens. Faça, pegue, recorte, puxe. Verbos no imperativo, isso é uma ordem. Mas eu tenho que falar a origem do jogo, da onde surgiu. É importante para aprender a jogar o cabo de guerra ou cabo de aço, saber de onde surgiu esse jogo? É necessário isso? Eu preciso falar a quantidade de participantes e notícias sobre o jogo? Eu preciso dar notícias sobre esse jogo? Crianças lá na África jogam cabo de aço na terça-feira e fulano ganhou. Eu preciso fazer isso por notícia? O que é importante para que quem nunca jogou consiga jogar? É importante o quê? O significado do nome do jogo, como diz a letra A e a Pro já falou? É importante falar sobre quais materiais eu vou precisar e como eu devo jogar? Eu devo falar, colocar verbos no imperativo e falar de onde surgiu esse jogo, isso é importante? Ou eu devo falar quantidade de participantes? Tem quantidade limite? E dar notícias sobre esse jogo? O que é importante? Assinalem a alternativa que vocês acharem correta. Vamos lá. O texto a seguir traz informações a respeito da tartaruga de couro, espécie de réptil brasileiro que se encontra em extinção. Extinção é que tem poucos animais ainda vivendo, viu, gente, livremente. O homem acabou com esse animal quase. Examine-o atentamente, atentando-se para a compreensão do texto e os verbos empregados. Vamos entender o que diz esse enunciado. Toda atividade é importante que a gente entenda o enunciado, porque se a gente não entender o enunciado, a gente não consegue fazer. Então, olha, primeiro, o texto traz informações a respeito da tartaruga de couro, que é uma espécie de réptil. Aqui está falando o que é o animal e que está em extinção. Examine-o atentando-se para a compreensão do texto, entender o que o texto nos diz, e os verbos. O que é mesmo verbo? Verbos são palavras que podem indicar ação, correr, falar, brincar, né? Estado, estou, ou fenômeno da natureza. Chover, ventar, nevar. Então, isso são verbos. Então, nós vamos ter que ler o texto sobre a tartaruga, compreender e prestar atenção no uso dos verbos. Tartaruga de couro, Dermochies coriácea. Aqui é um nome científico, tá? Todo nome científico ele vem do latim, por isso que a Pro leu aqui para vocês. É estranha a leitura, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir o latim. Então, vamos lá. Tartaruga de couro, Dermochies coriácea. Não à toa, o animal é chamado também de tartaruga gigante, já que é a maior espécie de tartaruga que existe atualmente. Chega a medir 2 metros de comprimento de casco e pesar 900 quilos. O couro, a que se refere o nome dessa tartaruga, deve-se ao fato de seu casco ser menos rígido do que o das outras tartarugas marinhas. São hábeis mergulhadoras também e chegam a 1.000 metros de profundidade. As fêmeas vêm para a costa para desovar e migram das áreas de alimentação e descanso para os locais de reprodução, em deslocamentos que podem superar 4.000 quilômetros. O animal vive na zona oceânica durante a maior parte da vida. A única área regular de desova conhecida no Brasil é no litoral norte do Espírito Santo. Trata-se de uma espécie altamente migratória. Mesmo com o apoio do projeto Tamar, a captura de fêmeas ameaça fortemente a espécie. Então, um texto que fala sobre a tartaruga. Vamos ver o que pede desse texto. Aí a gente volta lá, tá bom? Vamos pôr a Pro aqui no cantinho.
No texto, o nome científico é usado para. Para que aquele nome difícil que a Pro colocou aqui, ó? Esse aqui, ó, ele é usado para quê? Apresentar com precisão qual é o animal citado no texto, que também é conhecido como tartaruga gigante. Ou ele serve para indicar os hábitos da tartaruga, que são hábeis mergulhadoras e podem se deslocar por mais de 4.000 quilômetros. Ou C, nomear o casco da tartaruga de couro, que é menos rígido do que o de outras tartarugas marinhas. Apontar para o local de desova da tartaruga de couro, que fica no norte do Espírito Santo, no Brasil. Então, esse nome científico, ele serve para quê? Para letrinha A, B, C ou D? 8. Considerando a concordância verbal, caso o trecho são hábeis mergulhadoras também e chegam a 1.000 metros de profundidade, tivesse de se adaptar à hábil mergulhadora, característica da tartaruga de couro, o trecho seria reescrito para. Então, olha lá. Aqui eu estou falando, ó, são hábeis mergulhadoras. Eu estou falando de várias tartarugas, mais de uma. Se eu estivesse falando de uma só, como que a gente poderia colocar? Né? Ó, também chega a 1.000 metros de profundidade. Então, olha lá. Se eu for falar que aqui no texto falou como se fosse mais de uma, e se fosse para uma só? Esse aqui são hábeis. A gente vai trocar por hábil mergulhadora ou são hábil mergulhadora? São hábil mergulhadora ou é hábil mergulhadora? O que fica melhor? É hábil mergulhadora ou são hábil mergulhadora? É hábil mergulhadora também e chegam a 1.000 metros de profundidade. Se eu estiver falando só de uma tartaruga, é chega ou é chegam? São hábil mergulhadora também e chegam a 1 metro de profundidade. São hábil mergulhadora também e chega a 1.000 metros de profundidade. Ou é hábil mergulhadora também e chega a 1.000 metros de profundidade. Então, olha lá, você vai trocar o são por é hábil ou vai manter o são? Hábeis. Você vai trocar o chegam por chega ou vai manter o chegam? Então, escolham a alternativa que vocês acham mais adequada. Vamos aqui, ó. A receita de bolinhos de tapioca indica os ingredientes e mostra o modo de fazer, ou seja, como prepará-la. Uma receita, hein, gente? Olha lá o texto instrucional novamente. Bolinhos de tapioca. Ingredientes: um pacotinho de tapioca, um copo e um pouco mais de leite, 3 ovos, uma colher de sopa de manteiga, sal, erva doce. Modo de fazer: misture o leite e a tapioca e deixe inchar durante 4 a 5 horas. Junte então a manteiga, o sal, a erva doce e os ovos. Faça os bolinhos e asse-os em fogo brando. Sobre esse texto. Ao ler essa receita, é possível concluir que ela foi produzida com o objetivo de... Para que foi feita essa receita? É para informar o leitor sobre os novos bolinhos de tapioca? É para instruir o leitor a respeito de como fazer os bolinhos de tapioca? Ou, na letra C, entreter o leitor com desafios a respeito do bolinho de tapioca? Ou na letra D, contar ao leitor a respeito da origem dos bolinhos de tapioca? Então, por que se fez uma receita? Qual é o objetivo de uma receita, um texto instrucional chamado receita? 10. Os verbos misture, deixe e junte indicam orientações sobre misture, deixe, junte. Está falando dos tipos de ingredientes a serem usados? A quantidade de ingredientes ou o que fazer com os ingredientes? Ou então, o lugar para onde comprar os ingredientes. Vamos voltar lá, ó. Misture, ó, misture aqui, ó. O leite e a tapioca deixe inchar durante 4 a 5 horas. Ó, junte, então, a manteiga, o sal, a erva doce e os ovos. Faça os bolinhos e asse-os em fogo brando. Então, ó, misture, deixe junto. Quer dizer, quais são os tipos de ingredientes
se refere à quantidade ou o que fazer com os ingredientes? Ou ainda, o lugar para onde compra esses ingredientes? Então, o que ele quis dizer com isso? E aí encerramos, então, a nossa avaliação, sondar, né? Espero que vocês tenham feito com bastante capricho e atenção, né? Que é uma maneira também da gente revisar alguns conteúdos que a gente estudou. Um grande beijo, se cuidem, não fiquem sem máscara, usem o álcool, né? Evitem de ficar saindo na rua, cuidem do quintal de vocês, porque nós temos aí, além do Covid também, nós temos a dengue, né? Que é um problema que nossa cidade vem enfrentando, então espero que vocês estejam cuidando do quintal de vocês, para que vocês não tenham problemas com ela. Um grande beijo e até a próxima aula.